com muito prazer a gente recebe aqui no nosso estúdio, né, aqui no nosso Clique Camaquã, o secretário estadual de turismo aqui do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, está com agenda aí pela nossa região, visitando aí o nosso município. Como é que está, secretário? Um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia, Eduardo Costa. Prazer estar aqui, acompanhado do Gil, do nosso secretário de turismo, que é o grande oportunizador dessa agenda. Foi com a convite dele que eu acabei chegando aqui em Camaquã hoje, para a gente fazer um debate, uma discussão sobre os rumos do turismo aqui na cidade e a oportunidade que se apresenta para que Camaquã possa se consolidar como um grande destino turístico pela diversidade, pela exclusividade dos produtos que tem a ofertar para esse mercado que se moderniza e cresce cada vez mais. É verdade. Gildo Silva, bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes da Clique. Para nós é um momento de muita alegria e satisfação estar recebendo essa pessoa maravilhosa, esse secretário do Turismo estadual aqui, o Ronaldo Santini. Já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em outros eventos aí no estado e pude comprovar essa pessoa maravilhosa que ele é, esse agente político e agente público, né, sobretudo com espírito, né, público muito aguçado. O Ronaldo é daquele secretário, pela sua competência e humildade, o Eduardo, né, que arregaça as mangas, né, e põe o pé no barro, visita os municípios, né, e expressão disso é a sua equipe, né, que tem já visitado por várias vezes aqui em Camaquã, lá a nossa secretaria, ajudando na confecção de projetos, dá toda a atenção. Tiveram o privilégio de presenciar também a nossa fogueira de São João, né? Então hoje ele está aí para cumprir uma agenda, né? E para discutir aí os rumos do turismo. Então, Ronaldo, sinta-se em casa aqui, né? Você já é um secretário aqui consolidado, entende? Eu acabava de falar, e não é demérito para nenhum secretário, né? Eu estou puxando a sardinha para minha brasa, mas não, né? O Ronaldo aqui é um dos secretários que tem mais ativo assim nas políticas da pasta dele, desenvolvido juntamente com nós, né? Isso para nós é um grande satisfação. Ele vai cumprir uma agenda muito bacana aqui, né? E desde já a gente faz o convite e vai ter um almoço ali na Pizzaria Grill, né, para convidar, né, todos os agentes turísticos, principalmente o movimento tradicionalista, que ele também tem uma ligação muito forte, o pessoal pomerando aqui, né? Então é um prazer nós estar aqui hoje, né, com o Eduardo aqui. Daqui a pouco ele também vai fazer uma visita para o nosso prefeito, o Abner, né, ali na prefeitura, para a gente estreitar esses laços e fazer uma ligação permanente. Coisa boa, coisa boa. Bom, secretário Santini, vem novidades aí justamente para esse setor aí do tradicionalismo, né? Verdade, Eduardo. A gente tem no Rio Grande do Sul a grande fortaleza que nos faz ser admirado pelo Brasil e pelo mundo é a cultura e a tradição gaúcha. E ela, por muito tempo, passou à margem do processo vinculado ao turismo aqui do Estado. Muito se fez com relação à cultura, mas com relação ao turismo, pouco se oportunizou para que a gente pudesse oportunizar os turistas que vivenciassem a cultura gaúcha. A gente costuma chegar na Bahia e ser recepcionado lá no aeroporto, na Bahia, por uma baiana que coloca logo uma fitinha do Nosso Senhor do Bonfim no teu braço e te recebe com um tabuleiro de cocada. Enfim, eles encantam pela sua originalidade. Vai para o Nordeste te recebe com guias de turismo, com repentistas, com pessoas que te levam para uma escola, um show de forró, e você já aprende a dançar forró e já sai dali nordestino. Se encanta pelo Nordeste. E isso faltava no Rio Grande. Isso estava faltando no Rio Grande e ainda está faltando. Por exemplo, a exemplo do que acontece quando se vai a Buenos Aires, a primeira coisa que o turista faz é procurar uma casa de tango, um espetáculo, né, de tango para assistir. Vai-se a Portugal, busca-se uma casa de fado para assistir um fado. E nós não tínhamos e não temos ainda, nos principais destinos turísticos aqui do Estado, programação voltada à cultura gaúcha. Começamos esse trabalho já na minha primeira gestão ali na pandemia, para estimular para que os espaços do turismo pudessem receber a cultura gaúcha como produto comercial,
para que eles pudessem vender a experiência, por exemplo, de vivenciar uma cavalgada ligada ao tradicionalismo gaúcho, como acontece com as comitivas que vão no Pantanal acompanhar uma comitiva, que custa em torno de 7, 8 mil reais para ter a experiência de acompanhar uma comitiva. Quando você traz o CTG para fazer uma apresentação, ele não pode ser uma ação de doação, porque é caro se manter dentro de uma invernada artística, custa muito caro se manter. Então, comercialmente, o turismo pode oportunizar, inclusive, que essas entidades se fortaleçam. E nós temos aí programado para lançar agora, no dia 7, um Avançar Tchê, um avançar que vem, um programa que vem aí para fortalecimento da cultura gaúcha, que se associa ao que foi lançado pelo meu colega Loureiro, que vai atender aí 550 CTGs, com melhorias na infraestrutura. Aí entra o turismo na qualificação de alguns CTGs que são destino de turismo, para que eles possam ser receptivos, possam oferecer o almoço, possam oferecer o espetáculo, possam se integrar ao turista, para que o turista saia daqui gaúcho, saia daqui com aquele sentimento de passar numa loja, comprar uma pilcha e levar o Rio Grande consigo para o Brasil e para o mundo. E a gente tem muita coisa boa para se mostrar na cultura gaúcha também. Com certeza, né? E tudo parte da motivação dos próprios empreendedores, né? Das pessoas que fazem acontecer o turismo, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei na RBS 3 anos, né? De 2010 a 2013. E aí eu me lembro que o Lazier, né? Que eu apresentava o tempo e o Lazier tinha os comentários, e aí ele trabalhava na Gaúcha e tinha aquele debate do Rio Grande. Sim. E aí ele veio a Camaquã, eu sou natural daqui, né? E ele perguntou: Eduardo, eu vou lá fazer o debate do Rio Grande, da Rádio Gaúcha, o que eu abordo lá naquela tua terra? E eu falei na época para ele justamente isso: fala de turismo, porque Camaquã tem barragem do Arroio Duro, tem a Cascata Barbosa Lessa, isso que está assim fácil na mente das pessoas, né? Mas a gente tem muita coisa além disso, né? A própria cultura, né? A própria história, né, que nós temos aqui. E realmente ele se surpreendeu e viu que tinha potencial, mas não tinha essas iniciativas, né, que agora a gente percebe que está acontecendo. Mas o que de fato vai ser feito para tentar motivar o empreendedor nesse segmento? Bom, primeiro a gente precisa trazer aquela discussão que é fundamental para a cidade. A cidade quer trabalhar o turismo. Se quer trabalhar o turismo, precisa começar a mudar a forma em muitas ações que são fundamentais no turismo. O comércio precisa estar disponível a atender o turista num horário diferente daquele que habitualmente trabalha. Finais de semana, as lojas precisam abrir para atender turista. A gente precisa ter, dentro do sentimento da cidade, aquele pertencimento que é fundamental para quando o turista para no posto para abastecer aqui, por exemplo, o frentista esteja preparado, esteja apropriado para informar aonde estão os principais pontos turísticos da cidade. A gente precisa trabalhar aqui uma qualificação permanente dos produtos que a gente tem já consolidados aqui, como o Camaquã tem num produto cultural histórico muito forte, relacionado à Revolução Farroupilha, relacionado aos grandes temas que fizeram o nosso Rio Grande se transformar no que é hoje, um espaço que possa receber esse turista de forma qualificada, que tenha a linguagem apropriada, que esteja com o receptivo, por exemplo, preparado para receber o turista argentino que vai passar pela porta aqui de Camaquã, mas que, a exemplo do que acontece com 95% da população, passa reto, passa de viagem pela cidade e não para 10 minutos, 20 minutos, meio-dia para conhecer a praça, para conhecer o museu, para conhecer o teatro, para fazer aquilo que a gente faz habitualmente quando viaja turistando. Eu tenho provocado muito essa discussão, Eduardo, para que as pessoas curtam a viagem e não o destino. A gente embarca no carro com uma pressa de chegar e não olha pelo vidro do carro e não contempla a paisagem. São mudanças de hábitos que a gente precisa começar a pregar, a estimular, para que a viagem seja agradável, seja porque cada região é um cenário, né? Cada cidade, que viaja cada região por todo o estado é um espetáculo de paisagem e de encontros pelo mundo, onde você consegue identificar de forma muito intensa a presença da arquitetura portuguesa, a presença da arquitetura espanhola, a presença da colonização alemã, italiana, pomerana, que nós falávamos hoje pela manhã,
aqui com o Gildo, que trazem produtos exclusivos nas suas receitas familiares, por exemplo, que estão desconhecidas de 98% da população, que inclusive confunde pomerano com polonês, com alemão, que não sabe identificar que é uma cultura diferente. E as receitas que eles trazem na sua gastronomia, que são exóticas, são exclusividades, são produtos exclusivos que só essa micro-região aqui pode dispor. Então, a gente precisa, primeiro, reencontrar nossa história, conhecer a nossa história. Os gaúchos, na sua imensa maioria, desconhecem a história do seu povo. A Revolução Farroupilha está resumida à guerra, a revolução em busca do equilíbrio tributário, fiscal da época. Mas poucos sabem tudo aquilo que esteve presente durante o processo da construção desse conceito. Muitos personagens da história estão, inclusive, esquecidos dentro da história dos farroupilhas, dos gaúchos, que nós constituímos, esse mundo gaúcho que nós temos. Camaquã é a capital do arroz parabolizado, capital nacional do arroz parabolizado. O prato mais popular da cultura gaúcha está relacionado a isso, que é o arroz de carreteiro. Nem todo mundo consegue acompanhar um bom churrasco, mas um arroz de carreteiro, todo mundo, de alguma forma, tem acesso. Isso não está demarcado, identificado para turismo dentro do município. Está preparado para comercialmente estar na prateleira lá dos grandes supermercados, das grandes redes supermercadistas, mas para turismo não se encontra dentro, ainda não se enxerga dentro do mercado do turismo. A gente tem, eu brincava hoje de manhã aqui com o Gildo sobre receitas pomeranas. Eu acho que tu não conheceu, eu conheci. Talvez tu não tenhas aproveitado, não tenhas conhecido ainda o queijo de colostro. Não. Que é uma receita pomerana, que é maravilhosa e é exclusiva. Os queijos da Serra da Canastra estão consolidados, o queijo serrano gaúcho está consolidado, o queijo colonial gaúcho está consolidado. Este é um produto que só se encontra aqui e pode ser colocado na prateleira premium, porque é um produto raro, é um produto que precisa ser vendido como um produto premium, e isso pode estar aqui nos paradouros, na beira da BR, com certeza, para serem comercializados, ou como a gente tem no queijo da Serra aí de Portugal, os queijos da Serra de portugueses que se buscam nos aeroportos, só nas grandes boutiques de aeroportos é que estão disponíveis. Então tem muita coisa. O enoturismo que cresce aqui em Camaquã, já com vinhos premiados, inclusive com destaque na Wine em Bento Gonçalves e quem sabe logo em seguida numa Wine internacional. Mas até 15, 20 anos atrás, se perguntasse se poderia se produzir vinhos de qualidade aqui em Camaquã, talvez rissem. Talvez muitos dissessem, não, isso aqui não é para cá, isso aqui é para nós, aqui é arroz. Sim. Hoje, então, a gente tem essa diversidade, essa possibilidade de promover a transformação econômica da cidade, agregando 10, 15, 20 vezes o valor do produto que habitualmente está na nossa mesa, mas que para turista tem um sabor e um valor muito mais elevado do que aquele que a gente trabalha comercialmente. Com certeza, né? Claro que é uma transformação, né, que tem que ser feita, né? Envolve educação, envolve todo um preparo. Né? A própria comunidade conhecer a cidade, né, e a história, como o senhor mesmo falou. Né? Eu trabalho muito com o termo com um desfibrilador. As pessoas estão ali acomodadas, quietas. Chega aquele desfibrilador quando a pessoa está passando por uma parada cardíaca e ela te dá um choque e tu ressuscita com um olhar diferente. O turismo é isso, ele precisa desse desfibrilador. Ele precisa que as pessoas entendam que o turismo é indústria e para ser indústria tem que trabalhar como tal. Tem que acompanhar as tendências do mercado, tem que pesquisar, tem que ter o observatório do turismo para saber que tipo de turista passa por aqui, o que ele achou da cidade, o que ele encontrou da cidade, qual a impressão que ele levou daqui, porque se ele sair daqui com o sentimento aquela percepção, poxa, eu moraria em Camaquã, nós já viramos o jogo. Já é um destino turístico consolidado, porque se é bom para passear, para turistar, é bom para se viver e é bom para se empreender. E isso tem acontecido de forma muito intensa aqui no estado, com essa pulverização que o turismo tem trazido para o Rio Grande. Claro, e tem potencial, né? Porque a localização de Camaquã é privilegiada. E a gente já está fazendo muita coisa, né? Por exemplo, turismo rural aqui, com
várias ações, né? A gente tem aí a propriedade lá do Monte Castelo com piqueniques, né? Tem muita coisa que está sendo feita, e o próprio turismo ali, o Forte Zeca Neto, que recebe visitantes ali para tratar essa questão da história, né? Falta realmente dar aquele primeiro passo, né? É costurar isso num pacote que eu possa levar para a prateleira das agências de viagem. O pôr do sol, a natureza, a história já está aqui. Não precisa se erguer um grande parque, se erguer um grande monumento, como algumas regiões precisaram fazer para que o turismo chegasse. Vocês já têm isso tudo presente aqui, convivendo no dia a dia. Já está aqui há décadas, há séculos aqui, a história cravada aqui em Camaquã. O que a gente precisa agora é resgatar isso. E todos os produtos cabem no turismo. É incrível como o turismo é transversal. Se a gente for falar sobre turismo de natureza, quem tem no Brasil um bioma para chamar de seu? Só o Rio Grande. É verdade. Um bioma exclusivo. Se nós formos falar sobre geoparques, o Rio Grande do Sul tem 3 dos 5 parques reconhecidos pela Unesco aqui no Rio Grande do Sul, e temos mais alguns que estão buscando essa certificação. Se nós formos falar sobre turismo da espiritualidade, nós podemos passear aqui pelos reencontros com a sua fé em todas as denominações religiosas que estão presentes no nosso mundo hoje. Temos uma série de opções. Se formos falar sobre turismo eno-olivo gastronômico, onde misturamos o vinho com os azeites e com os assados do Rio Grande, não há estado que consiga retratar e aqui tantos sabores. Na nossa região tem muito isso. A Amaral Ferrador tem o azeite de oliva, né? Dom Feliciano, inclusive esse fim de semana tem a Expo Dom Feliciano, a gente está com o nosso estúdio lá. E a Expo Dom Feliciano, o prefeito falou na rede social agora que vai ter um passeio, um city tour na cidade durante os 3 dias, né? Totalmente gratuito, justamente para conhecer. E lá eles estão trabalhando o turismo religioso, né? Querem até fazer uma estátua, acho, do Papa polonês, né? O Papa Sim. João Paulo II. Que marcou uma história, fez uma disruptura, inclusive, no conceito da igreja. E que a gente tem agora produto, como eu ontem participei de uma palestra lá na FEComércio, em Porto Alegre, e um dos produtos que mais crescem no turismo é o turismo do silêncio. Sim, é desligar. No silêncio, tu vais para um lugar e fica ouvindo o canto dos pássaros, tu desconecta da maior ferramenta tecnológica de inclusão que nos colocou no mundo, que é o celular, e a mais predatória de todas elas, porque a gente não sabe viver mais sem o celular. Para tudo tem que ter um celular. Então, quando você consegue desconectar isso e parar um pouquinho e respirar, já é uma experiência que para muitos é impossível se não for pagando pelo turismo. Então a gente tem essa oportunidade que antes no turismo só se buscava nos grandes resorts, nos grandes parques de entretenimento, que fez com que Gramado se tornasse o que é hoje, uma inversão de conceitos que agora as pessoas buscam tranquilidade, buscam originalidade. E uma propriedade rural aqui em Camaquã, no interior, pode desenvolver uma atividade como essa, né? Pode, e agora com uma mudança, viu, Eduardo? Até bem pouco tempo atrás tinha que se fazer uma opção. Se quisesse se trabalhar o turismo na propriedade, precisava se colocar em risco, inclusive, a previdência especial que o agricultor tem na condição de agricultor. A nova Lei Geral de Turismo, que nós desarquivamos e conseguimos aprovar em Brasília, permite que o turismo rural seja a segunda atividade do agro. Então, o produtor rural vai poder, se tudo acontecer como está projetado agora pela portaria que assinaremos, emitir pelo talão do produtor a nota fiscal aonde ele vai poder oferecer o almoço na propriedade e cada um sair dali com sua nota de consumo de almoço, aonde ele vai poder oferecer hospedagem na propriedade, sem precisar criar um CNPJ de uma empresa de turismo. Isso faz toda a diferença num estado que tem na sua imensa maioria a matriz econômica agrícola, e algumas com muitas características de pequenas propriedades. Quando você vende uma chimia ou uma geleia na prateleira aqui do mercado ou na feirinha do produtor, ela tem um preço que já é melhor do que aquela que é produzida industrialmente. E quando você vende para turista, ela agrega 10 vezes esse valor.
porque ele leva o sabor, ele leva a história, ele leva a receita da família, ele leva o encantamento que aquela família consegue colocar, embalar e levar como uma experiência única da sua propriedade. E nós, no Rio Grande do Sul, temos, nos 497 municípios do estado, sem medo nenhum de errar, produto para turismo. Todos os 497 municípios do estado têm alguma coisa que pode ser explorado na indústria sem chaminés do turismo. A gente conseguindo embalar isso e integrar as regiões, fazendo um pacote de 1 dia, de 3 dias, de 5 dias, de 7 dias, pode oportunizar 30 anos de férias no Rio Grande sem repetir destino e em cada viagem uma experiência inesquecível. Que coisa boa, né? Bom, secretário, quero agradecer a sua disponibilidade, né? Atenção aí com os nossos ouvintes internautas, agradecer ao Gildo aí por trazer o senhor aqui nessa entrevista e o espaço sempre aberto aí para que a gente possa falar ainda mais de turismo, né? E qualificação do turismo. Quero aproveitar o espaço que é nobre e que alcança aí boa parte da população gaúcha, Eduardo, para convidá-los a vivenciar as experiências do Rio Grande, conhecer aqui as experiências que estão agora num ambiente de curadoria que nós temos na Secretaria, que é o vivaors.com.br, que apresenta aí mais de 400 experiências de turismo com acompanhamento do SEBRAE, com qualificação e que será ampliado agora e que vivenciem especialmente a nossa cultura gaúcha com muito orgulho. Teremos aí uma semana, um mês farroupilha muito intenso. Já não é mais semana farroupilha para o turismo, é mês farroupilha. Mês farroupilha. E a gente quer que todos saboreiem essa experiência única que só o Rio Grande oferece. Com certeza. Gildo, obrigado. Obrigado a você. Só para concluir, Eduardo, né, aproveitar essa oportunidade de registrar aqui tudo que o nosso secretário falou, que nós aqui estamos vivenciando esse bom momento do turismo, né? Já como o secretário disse, não adianta a gente ter esse capital cultural, turístico, né, se não houver uma vontade da cidade e do governo municipal. E o nosso governo municipal já demonstrou isso, secretário Ronaldo, abrindo, né, desmembrando e criando uma nova Secretaria de Turismo. Então, ele determinou, e já fizemos isso, os primeiros passos, a lição de casa, que já entregamos o Plano Municipal do Turismo, né, temos um departamento turístico também, né, gerenciado pela nossa turismóloga, a Ana, que está aqui presente, e várias ações tu está podendo acompanhar. Semana passada nós tivemos o privilégio, eu estive lá e ele veio aqui, o secretário de Turismo de Caxias, fizemos um convênio com o SEBRAE, essa semana tivemos uma imersão do SEBRAE regional que veio de Porto Alegre, fizemos uma turnê nos pontos turísticos da cidade, com um grande piquenique lá na nossa barragem. Então as ações estão acontecendo, então existe essa vontade, tanto do ponto de vista do cidadão como do governo, e vocês da imprensa fazem esse papel fundamental também de fomentar e alavancar o nosso turismo, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Então te agradeço esse espaço, Eduardo, né? Parabéns aí pela tua, né, atuação, e contamos sempre com você aí, a hora que precisar, estamos à disposição. Não, da mesma forma.